justiça com os planos econômicos Bresser, Verão e Collor 1 e 2. Muito obrigado, presidente. O deputado Marcelo Almeida, ele está no grande expediente, vai viajar depois, então nós vamos abrir, negociamos com ele ali 5 inscrições do pequeno expediente. Então eu peço a quem está no pequeno expediente, Onofre, 5 minutos para a gente garantir a viagem de Marcelo. Onofre, Santo Agostinho, Luiz Couto, Fernando Ferro. Próximo. Senhor presidente, eu tenho os 5 minutos do pequeno expediente, mas quero também incorporar das lideranças, meus outros 6 minutos. Tudo bem. Sabe, senhor presidente? Tem 11 minutos. Sabe, senhor presidente, esse é um dos pronunciamentos mais tristes que eu vou fazer. É um dos pronunciamentos que eu me sinto até constrangido de falar. Porque, lamentavelmente, senhores deputados, a presidenta Dilma Rousseff vetou o projeto 71/2010 do nosso colega doutor Ubiali, no qual fui relator, que regulava o exercício da atividade de condução de veículos de emergência ou veículos de ambulância. Em 2001, elaborei a proposição análoga, que infelizmente foi arquivada ao invés de ter sido pensado ao referido projeto, pois o regimento da Câmara não permite apensar matérias que já tenham sido deliberadas por alguma comissão no mérito, foi o caso dessa iniciativa. O que foi a nossa decepção para todos, não saber que o tema tão revelante como este tenha sido vetada pela Presidenta da República integralmente. E sabe, senhores deputados, o que mais machucou? Que ela foi mal orientada. Ela não sabe ou não leu o projeto ou não sabe o que assinou. Lamentavelmente. Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Motorista de Ambulância, Alex Douglas, a entidade representa 750 mil condutores espalhados por 26 estados do Brasil. O veto da Presidenta da República, publicado no Diário da União, dia 27, foi uma decisão muito ruim. Tanto que milhares de motoristas de veículos de emergência em todo o país, para quando os pacientes e seus familiares periodicamente acompanham no seu trajeto até o hospital. No dia 26, ressaltei na Comissão de Trabalho e Administração o apoio da categoria dos motoristas de ambulância, fixando data comemorativa dia 10 de outubro. Não tem alternativa melhor senão afirmar que aqueles profissionais merecem o reconhecimento, pois eles transportam, deputado Osmar Terra, Vossa Excelência, que é médico, eles não transportam mercadoria, eles não transportam pessoas normais, eles transportam pessoas debilitadas, que têm que estar na hora certa, no local certo, por causa dos exames, internamento e assim por diante. Só nos resta repudiar atitudes como esta, vetar a regulamentação do motorista de ambulância, sem dúvida nenhuma, não foi o melhor caminho. E vou dizer mais. Sabe, deputada Mauri, eu tenho muito respeito por Vossa Excelência, tenho muito respeito à Presidente da República, a qual o meu partido apoia. Mas eu não posso me conformar, não posso aceitar que assessores da Presidente da República a engane, não fale a verdade. E vou dizer mais, deputada Mauri, Vossa Excelência, que é do Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, o governo não cumpre a palavra, porque quando esta matéria foi votada no Senado da República, o ilustre senador Paulo Paim, junto com o senador Eduardo Amorim, foram procurados pela assessoria da Presidência da República para mudar, para apresentar uma emenda, porque entendia a assessoria da Presidência da República, se votar o projeto como estava, traria prejuízo. Pois bem,
Esse deputado, junto com o senador Paulo Paim e o senador Eduardo Amorim, num acordo com os assessores da presidência da República, concordou em mudar o projeto, com o compromisso que a presidência da República ia sancionar o referido projeto. A grande surpresa nossa, e de 750 mil condutores de ambulância desse país, no último dia veio o veto. Mas o veto, que eu entendo o maior absurdo que eu já vi. Olhem, senhores deputados e povo brasileiro, o argumento para vetar. Prestem atenção e eu vou ler. O argumento que deram a presidente da República para cometer esta injustiça a 750 mil condutores de ambulância nesse país. Não, deixa das 3. Senhor, olha o veto. Ato número 529, de 26 de novembro de 2013. Senhor Presidente do Senado, comunico Vossa Excelência que nos termos do parágrafo 1º, artigo tal e etc., após ouvidos o Ministério da Fazenda e a Secretaria-Geral da Presidência da República, manifestaram-se pelo veto do projeto, pelas seguintes razões. Este é que machuca. Eis as razões do veto que o ministro da Fazenda e a Casa Civil deu à presidente da República. Primeiro, o projeto estabelece restrições excessivamente onerosas, sobretudo aos pequenos municípios e empregadores que tendem a contratar um único profissional para a condução desse tipo de veículo. Ora, o motorista de ambulância vai quebrar os municípios? O motorista de ambulância que ganha um salário pequeno, pouco mais de um salário mínimo, vai onerar os municípios? Além disso, descaracteriza a carteira de habilitação. Ora, o que diz, olha a redação final do projeto. A atividade de condutores de ambulância e de veículos de emergência rege-se na forma da Lei Complementar da Legislação do Trânsito. Fica assegurado aos condutores de veículo, à expensa do empregador, os seguintes benefícios. Presta atenção, senhores deputados e povo brasileiro. Pelo amor de Deus, senhores deputados do PT, levem ao conhecimento da presidente da República que ela está sendo enganada. O que vai onerar os municípios? Os seguintes benefícios ao motorista de ambulância: treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos para conduzir o veículo. Treinar o motorista que ele deve cuidar do doente. Segundo, seguro destinado à cobertura por um eventual acidente ao motorista. É vedado o empregador incumbir o condutor de veículo de ambulância exercer outra atividade, dirigir patrola, trator, caçamba. Ele tem que ser motorista específico de ambulância, porque para isso ele foi nomeado. É o que diz a lei. E vejam os argumentos do veto. Eu não posso compreender, deputado Amauri, que a nossa querida presidente da República, que se preocupa com os pequenos, seja enganada desta forma que foi pelos seus assessores.
Eu tenho pena, deputado Amauri, porque eu tenho certeza que a presidente da República não sabe da verdade. Não sabe da importância do motorista de ambulância nesse imenso país. Eles conduzem o doente para baixo e para cima, muitas vezes viajando dia e noite. Tanto é verdade que o hino do motorista de ambulância os chama de anjos da madrugada, porque eles não têm hora de sair, nem hora de chegar. Eles às vezes têm que ser padre, têm que ser médico, têm que ser psicólogo, porque às vezes ele tem que até ser banco. Porque eu conheço muitos motoristas de ambulância que tiram dinheiro do seu bolso para pagar a comida dos acompanhantes dos doentes, que muitas vezes não tem sequer um centavo no bolso. Por isso eu não me conformo. E por isso digo aqui, deputado Amauri, senhores e senhoras deputadas, eu sou obrigado a deixar a política. Eu sou obrigado a abandonar com a política, porque eu não aceito o não cumprimento da palavra. Eu não concordo que representantes do governo, assessores do governo, digam uma coisa, impõem uma condição para se votar determinada matéria e depois não cumprem com a palavra. E eu voco aqui o testemunho de 2 senadores da República, Paulo Paim e Eduardo Amorim, quando a assessora da presidência da República assumiu o compromisso de se aprovar das emendas por eles apresentadas, a presidente sancionaria o projeto. Deputado Amauri, vou encerrar. Que esse talvez seja o pronunciamento mais triste que eu vou fazer na minha vida, porque eu não aceito esta forma desonesta de fazer política. Eu cheguei à conclusão, senhores deputados e povo brasileiro, que eu tenho que abandonar com a política, porque eu não aceito esse tipo de infidelidade àqueles pequenos. Se fossem grandes, se fossem empresários, se fosse poder econômico, estaria tudo certo. Mas é os pobres motoristas de ambulância, que às vezes não têm voz e nem vez, que são apunhalados, como foram os nossos queridos motoristas de ambulância desse meu país. Mas haveremos sim, deputado Amauri, vou encerrar, de derrubar o veto. Eu solicito novamente ao deputado a compreensão, mas o deputado Marcelo tem horário, deputado Padre Luiz Couto, depois Fernando Ferro. Enquanto o Padre Luiz Couto se desloca, deputado Regufe, 1 minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero usar esse tempo, senhor presidente, para fazer uma prestação de contas ao meu eleitor das minhas emendas ao orçamento que eu protocolei hoje. Penso que essa deveria ser uma obrigação de todo parlamentar.